Fala, meus queridos, a paz de Cristo para com todos. E hoje vamos tratar aqui de um assunto muito bom, muito importante e que gera muita dúvida, tá, na cabecinha das pessoas, que é sobre ser batizado do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Tem como eu ser batizado do Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo? Ou tem como eu ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado do Espírito Santo? Eu posso ser um sem o outro ou não? Enfim, isso influencia na minha salvação de alguma forma? Ah, não, se eu não for batizado do Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo, então eu não sou salvo. Não. Será? Vamos ver aqui rapidamente nesse vídeo sobre o assunto. Fica aqui até o final, tá? Não esqueça de dar um joinha para ajudar o canal, beleza? E vamos lá para o assunto. Seguinte, o que a Bíblia fala? Não é o que eu penso, tá? Eu sempre deixo muito frisado isso aqui. Quando quiser saber alguma coisa, tu vai no que a Bíblia ensina, não sobre o que a igreja A, B ou C ensina, tá? Claro que a igreja é muito importante, o ensinamento dela tal, mas primeiramente é a Bíblia, que vamos dizer assim, o manual principal, o que está acima de tudo é a palavra de Deus. Então, se ela fala, beleza. Se ela não fala, então é o seguinte: ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia fala que a primeira vez que isso ocorreu, todo mundo já sabe, lógico, foi lá em Atos, né, onde houve a descida do Espírito Santo. Mas, resumidamente, o ser batizado com o Espírito Santo foi ali um revestimento. O próprio Cristo falou isso e está muito claro no texto. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então isso aqui é muito simples. O batismo com o Espírito Santo ali foi dado para aquelas pessoas que já eram crentes, tá? Eles já eram crentes, não eram ímpios. Então foi dado a eles uma capacitação a mais. Por isso que é um revestimento. Eles já eram vestidos do Espírito Santo. Mas eles foram revestidos de uma capacitação exclusiva, né, para poder fazerem a obra de Deus, que naquele contexto ali era levar o evangelho aos confins da terra. Literalmente, eles tinham que sair de Jerusalém e levar a mensagem de Cristo que estava nascendo naquele momento, certo? Então, o batismo com o Espírito Santo é isso. É alguém que Deus quer, Deus escolhe, vai saber lá quais são os méritos, ele é Deus, ele escolhe, o fulano de tal, eu quero que ele me faça uma obra muito específica e vai ser muito difícil, então eu vou revesti-lo, uma coisa a mais ali, para que ele tenha mais capacidade de executar essa obra. Então o batismo com o Espírito Santo está um pouquinho mais ligado à obra, ao fazer para Deus, tá? Já ser cheio do Espírito Santo, eu posso não ser batizado com o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo que a Bíblia ensina, o ser cheio do Espírito Santo, lá em Gálatas fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mansidão, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, fé, amor, blá blá blá. Então, essas coisas que me tornam cheio do Espírito Santo tem mais a ver com a minha vida diária, entendeu? Por isso que Paulo, ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Como assim enchei-vos do Espírito Santo? Quem for estudar ali o grego e for ver ali bem certinho o contexto, isso aí é uma ordem que Paulo dá. Essa frase em grego é uma ordem para um ato contínuo. Enchei-vos diariamente do Espírito Santo. Não é um ato isolado, igual o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um só. Acontece uma vez na vida da pessoa e acabou. Não acontece mais. Ela é revestida uma única vez. Acabou. O enchei-vos é diariamente. Por isso que tem tanto texto na Bíblia que fala para a gente estar vigilante, olhem, cuideis, estáis vós sóbrios, parará, e vigilantes. Então fala do cotidiano, esse ser cheio do Espírito Santo. E eu posso sim ser cheio do Espírito Santo, né? Ter os frutos do Espírito Santo na minha vida,
no meu cotidiano, mas não ser batizado com o Espírito Santo? Pode, claro que pode. Igualmente, tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não são cheias do Espírito Santo. Parece uma contradição, mas na prática isso acontece. E eu conheço vários, tu também deve conhecer vários, que são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas estranhas e tal, mas a vida dele, rapaz do céu, é uma piedade, é um lamento, né? Mau testemunho, fofoqueiro, avarento, murmurador, e por aí vai. Ou seja, ele é batizado com o Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo de forma plena na vida dele, certo? Não é aquela pessoa cheia do Espírito Santo. Espero que vocês entendam isso, né? Isso aqui não é um estudo completo e vasto sobre isso, mas é só para vocês terem essa ideia. E lembrando aqui, eu vou abrir aqui um parênteses rapidinho, tem também o seguinte: o batismo que é falado lá em Coríntios, né? Paulo fala assim, ó, pois vós, quando se converte a Cristo, vocês são batizados em um Espírito, certo? Em um Espírito, que é o Espírito Santo. Mas isso refere-se ao corpo de Cristo. Quando eu sou inserido no corpo de Cristo, eu sou imergido, eu sou batizado no corpo de Cristo. É um tipo de batismo, né, que Paulo fala lá em Coríntios. Então tem também esse ponto, mas isso é só um detalhezinho só. Então, resumindo, eu posso ser cheio do Espírito Santo, ter os frutos do Espírito Santo na minha vida diariamente, mas não ser batizado com o Espírito Santo, tá? E tem pessoas que ficam muito frustradas porque acham que se não forem batizadas com o Espírito Santo, elas acham que a vida cristã dela está incompleta, ela não é um cristão 100%, está faltando alguma coisa, e não é nada disso, né? Quando fala dessa parte do Espírito Santo, de dons espirituais, o próprio texto fala, porventura falam todos em línguas? Profetizam todos? Não, né? É uma pergunta retórica, não. Então, o Espírito Santo dá a cada um segundo como ele quer. Então, não somos nós quem determinamos isso. E a uns é dado, a outros não. E acabou. Isso não tem nada a ver com salvação. Nada a ver. Tá? Salvação é pela fé em Cristo e acabou. Simples assim. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou colocar ali todo um estudinho completo sobre o que eu acabei de falar agora, sobre ser cheio, sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou deixar aqui embaixo todos os textos bem certinho, bem explicadinho, se tu quiser estudar mais a fundo. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom, queridos? Então, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.